Descansamos nos braços do Senhor, né? Podeis sentar. Nossa mensagem hoje, ela vai percorrer alguns textos e à medida que a gente for falando sobre eles, os irmãos vão procurando aí em suas Bíblias. Meus queridos, eu quero falar nessa noite sobre amizade. Amizade é algo que todos nós queremos ter, e queremos ter bons amigos, grandes amigos. Imagine uma pessoa que ela é amiga do presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. E esse camarada pode chegar para as pessoas com quem ele convive e dizer assim: eu sou amigo do presidente dos Estados Unidos. Imagina a honra para essa pessoa. Imagina a honra para aquela pessoa que é amiga do Papa Francisco. E ela chegar e poder dizer para as pessoas com quem ela relaciona e dizer assim: eu sou amigo do Papa. São as maiores autoridades atuais e muitos outros. Mas eu quero falar nessa noite sobre Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus para servir a Deus. E Abraão não pestanejou naquele chamado. E aquele homem, ele se tornou tão fiel, tão obediente ao chamado de Deus, que Deus o chamou de amigo. Agora eu quero levar você a imaginar alguém que pode dizer assim: eu sou amigo de Deus. Já pensou nisso? Ser amigo de Deus. Essa é uma das maiores distinções que alguém pode ter, não é? É ser chamado de amigo de Deus. Ah, que coisa boa, que coisa maravilhosa. E nós vamos nessa noite aprender um pouquinho, porque se Abraão foi amigo de Deus, e nós somos filhos de Abraão, nós somos, pela fé, Paulo diz isso, descendentes de Abraão. E como descendentes de Abraão, nós também somos amigos de Deus. Eu quero dizer para você que essa amizade ela é muito mais forte, muito mais profunda e de um valor incomparável, muito maior do que se nós fôssemos amigos dessas pessoas a qual eu citei aqui. Essas pessoas são poderosas, é verdade, mas o poder delas está limitado aqui. Agora, aquele que é amigo de Deus, Deus, ele é sobre todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz que, como herdeiros de Deus, nós somos herdeiros de uma promessa. Deus prometeu fazer de Abraão pai de muitas nações. Uma promessa. E nós entramos nessa herança. O que faz Abraão, em primeiro lugar, para ser chamado amigo de Deus? A palavra de Deus nos diz em Tiago 2:23. Cumprir-se a escritura que diz:
E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus, por causa da sua obediência. Eu quero que vocês analisem comigo. Abraão era um homem religioso, mas ele não conhecia Deus. Abraão vivia entre os seus parentes, os seus pais, os seus irmãos, os seus primos. Abraão estava entre a sua família. E acredito que é muito bom quando as pessoas podem viver em família. Ele tem todos ali em sua volta. Agora, um certo dia, de repente, Abraão ouve uma voz do céu que chama ele pelo nome. Na época, o seu nome era Abrão. E Deus chama Abrão e disse para ele assim: Abrão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Imagine vocês que Abraão tinha que se ausentar dos seus parentes. Abraão tinha que abandonar a sua terra natal. E agora ele tinha que seguir uma direção que ele não sabia para onde. Quais as pessoas que ele ia encontrar lá? Como era aquela terra? Imagina uma pessoa sair cegamente em uma certa direção, sem saber o que ele vai deparar ali na frente. Mas olha, quando Abraão ouve aquela voz vindo do céu e falando com ele, Abraão se levanta, pega a sua esposa, pega todos os pertences que ele tinha. E Deus tinha falado para ele assim: você vai para essa terra, porque eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão já era velho, a esposa estéril, não tinha filhos. O que Abraão faz? Abraão então pega o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e leva com ele. E Abraão sai caminhando em busca de Canaã, na direção que Deus ordenou. Irmãos, quantas das vezes Deus ele tem chamado a todos nós? Deus tem nos chamado para algo, e muitas das vezes nós não temos dado ouvidos à voz de Deus, ao chamado de Deus. Por isso que eu quero que você analise comigo, porque como descendentes dessa promessa, como nós temos esta promessa sobre nós, porque se somos pela fé descendente de Abraão, temos direito a essa promessa, temos parte nela. Mas será que Deus pode falar para mim e para você, assim como ele disse para Abraão: Abraão é meu amigo? Porque o amigo, nós vamos ver isso mais à frente, o que Jesus disse para os seus discípulos. O amigo, ele confidencia para o outro suas necessidades e dificuldades. Ele confia no outro, não é? Ele abre o seu coração para o outro. Hoje, nos dias atuais, às vezes as pessoas têm muitos amigos. E ele abre o seu coração para o seu amigo, e às vezes ele se sente traído por este amigo,
porque o amigo aproveita da fragilidade, do momento frágil que ele está vivendo, daquela situação que ele está vivendo, e muitas das vezes o trai. Mas o nosso Deus é um amigo fiel. Aleluia. Por isso que Tiago diz que cumpriu-se a Escritura, porque Abraão creu em Deus, e por isso ele foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Esse decreto é importantíssimo, porque nos destaca como pessoa a quem Deus não medirá esforços para nos abençoar. Porque o amigo, ele faz tudo pelo seu amigo, não faz? Então é isso que Deus faz conosco, não? Ele não medirá esforços para nos atender, para nos abençoar. Segundo lugar, o próprio Deus dá testemunho da fidelidade de Abraão. Como é bonito a gente ver isso, né? Isaías 41:8 está escrito assim: Tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi semente de Abraão, meu amigo. Aleluia. Olha só que coisa linda. Deus está dizendo agora para uma nação. Ele está dizendo para a nação de Israel: Tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi semente de Abraão, meu amigo. Ah, como é bom a gente ter amigo em que você pode abrir a sua boca para falar a respeito desse amigo. Eu tenho um grande amigo. Eu tenho um amigo, uma amiga, uma pessoa que eu confio nela. Alguém que quando eu necessito, ele está presente, está pronto a me ajudar, a me ouvir. Imagine isso. E Deus, ele se coloca como amigo de Abraão. E coloca Abraão como seu amigo. E Paulo, ele também diz que nós somos o Israel de Deus. O povo da promessa feita a Abraão, pai de muitas nações. Em Romanos capítulo 4, versículos 15 a 18, está escrito assim: Porque a lei opera ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como as que se fossem. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe foi dito: assim será a tua descendência.